Fala galera, aqui quem tá falando é eu e hoje eu estou aqui pro terceiro vídeo dessa série. A série contando a história da DreamWorks Animation SKG, filme por filme. Na primeira parte deste vídeo, no primeiro episódio, eu falei sobre a vingança de Katzenberg, de quando ele foi demitido da Disney e começou a fazer filmes que alfinetassem o estúdio. E nisso, ele lançou o Jureg, que é uma completa paródia dos filmes da Disney. E a partir daí ele começou a fazer paródias de estilos famosos de filmes do cinema. No segundo episódio dessa série, eu continuei falando sobre as paródias e também das continuações, que alguns desses filmes se tornariam novas franquias, os que fizessem sucesso, né? E o último filme que eu falei no último vídeo, foi O Gato de Botas, de 2011. E aqui, nós vamos contar, a história sobre mais 10 filmes do estúdio. Então vamos lá, CCC, curta, comente, compartilha, se inscreve nesse canal. E vai começar o vídeo. Continuando, a linha de fazer continuações dos filmes que fizessem sucesso. Temos aqui mais uma continuação de uma franquia que viria a se tornar a segunda trilogia da DreamWorks, depois de Shrek. Em 2012 foi lançado Madagascar 3, Os Procurados, o terceiro e até então o último filme da franquia Madagascar. Tipo, é da franquia principal, dos filmes de Madagascar mesmo. Porque a franquia continuou depois e vocês vão ver ainda nesse vídeo. Bem, obviamente, quando lançou foi um enorme sucesso, até porque, depois de Shrek, Madagascar é a maior franquia da DreamWorks, pelo menos nessa época. Hoje em dia a franquia tá meio parada, mas nessa época Madagascar era... Shrek e Madagascar era a elite da DreamWorks nessa época. Inclusive eu já disse isso aqui no canal, esse foi o primeiro filme que eu assisti no cinema, lá em 2012 mesmo, E igual Shrek pra sempre, que eu lembro, lá em 2010, que onde se olhava, andava na rua, tinha coisa de Shrek, com Madagascar 3 foi a mesma coisa. Só tinha produto de Madagascar vendendo em tudo que é lugar, Tem a música final do filme, aquela... que foi um dos clipes, uma das músicas mais vistas no YouTube na época. Lembro disso também, Enfim, cara. Enfim, a questão aqui é que Madagascar 3 é o quarto filme de maior bilheteria da DreamWorks, E só fica atrás, basicamente, de Shrek 2, Shrek 3 e Shrek para sempre. Você, tirando os filmes do Shrek, o Madagascar 3 é o de maior bilheteria da DreamWorks. Já que ele teve um custo de 100 milhões para ser feito e arrecadou 700 milhões na bilheteria. Agora, sobre o filme, ele fez sucesso, obviamente, porque é Madagascar, Mas a história do filme é inferior à dos dois primeiros. Tá longe de ser um filme ruim, mas também não é aquela coisa que eu digo, minha nossa, mas que filme, hein? Mas, pô, ele tem uma história interessante, Ele também veio com o objetivo de finalizar a franquia. E até que ele trouxe um final bom pra franquia, Podia ser melhor, mas foi bom. Além disso, os personagens que são acrescentados aqui em Madagascar 3 também são bem engraçados. Tem o Stefano, que é esse leão marinho aqui, tem a Dia, a onça pintada, Vitali, o Trig, um Trig que eu não sei como, mas ele passa por um anel, é isso aí. E também tem a Sônia, Como podemos esquecer da Sônia, a ursa, que o rei Julian fica perdidamente apaixonado pela ursa, que também não faz muito sentido, Mas também não faz sentido um hipopótamo com a girafa, então vamos lá. Tipo, o rei Julian tá lá perdidamente apaixonado pela Sônia, a Sônia tá com a cara de sério o filme inteiro. Essa é a Sônia, pra quem não lembra. E esse é o rei Julian. Enfim, cara, resumindo, Madagascar é um filme... Madagascar 3 é um filme mediano e é isso aí. Ah, tem a vilã também, esqueci de falar da vilã, a Capitã Chantal Dubois, que sinceramente é a melhor vilã da franquia. Disso temos que concordar, Mas enfim, tá aí Madagascar 3, Os Procurados. Ou em inglês, Os Mais Procurados da Europa. O título em inglês é melhor. Já tínhamos Shrek, que era uma paródia dos contos de fadas. O que mais eles poderiam fazer que seria relacionado a isso? Fazer um filme
que é uma paródia das lendas urbanas, né? Não são lendas urbanas, lendas infantis, né? Vamos dizer assim. Pegar personagens como Papai Noel, Coelho da Páscoa, Jack Frost, Fada do Dente, João Pestana, Bicho Papão e colocar num contexto ali em que eles vivem em sociedade. Seria interessante isso aí, hein? E a DreamWorks fez isso. Em 2012 foi lançado A Origem dos Guardiões. Quer dizer, na verdade, A Origem dos Guardiões não é muito bem uma paródia, né? Na verdade, ele foi baseado em uma série de livros que conta, né, a origem dos Guardiões mesmo. Tipo, cada livro é sobre um guardião desses aqui, né, desses personagens. Tipo, tem o livro do Papai Noel, tem outro do Coelho da Páscoa, tem outro do Jack Frost. Quer dizer, o Jack Frost eu acho que é o único original desse filme, né? Quer dizer, ele é inspirado em uma lenda que realmente existe, né? A lenda do Jack Frost. A lenda diz que toda vez que cai neve em algum lugar é porque Jack Frost se faz presente. Jack Frost podia dar um pulinho aqui no Brasil, né? Tá precisando aqui, né? Calorão da peste aqui, tô Jack Frost pra cá, né? Enfim, mas os livros basicamente só contam a origem deles, né? O filme mesmo tem uma ideia praticamente original mesmo, né? Até porque o filme se chama A Origem dos Guardiões e não apresenta a origem de ninguém, né? É só o nome mesmo. Temos o vilão do filme, que é o Breu, né? O bicho papão, que é um dos vilões mais assustadores das animações. Esse é o Breu, ó o Breu. O Breu é engraçado. Ele tem uma cara engraçada, mas dá medo também. Parece minha prima. Enfim, basicamente, né, esses seres aqui eles só existem pra quem acredita dentro do filme. Tipo, se uma criança não acredita neles, então pra elas, eles não existem. Tipo, aí o Breu, né, o bicho papão, ele invade os sonhos de todas as crianças e transforma em pesadelos, né, e faz com que elas não acreditem mais no Jack Frost e posteriormente nos outros aqui. Mas apenas um menino, que eu esqueci o nome, ainda acredita no Jack Frost. E é ele que salva a vida de todos os outros guardiões. Enfim, cara, A Origem dos Guardiões é um filme que cara, não sei por que não fez tanto sucesso na época. É um dos melhores filmes da DreamWorks, com certeza, né? Ele tem uma animação meio bizonha, um pouquinho, né? Mas ainda assim é um excelente filme. Enfim, mas o que importa aqui para esse vídeo é que A Origem dos Guardiões foi o último filme da DreamWorks Animation a ser distribuído pela Paramount Pictures. A Paramount tinha distribuído todos os filmes desde Os Sem Florestas até A Origem dos Guardiões aqui, né? E a partir do próximo filme, eles passariam a ser distribuídos pela 20th Century Fox. Sabe a Fox, aquela que tá... Enfim, parece que o fato dos filmes terem passado a ser distribuídos pela Fox mudou um pouquinho, né, a ideia dos filmes, né? Já que os filmes agora ficaram mais infantis, né, com traços bem mais cartunescos, né, mas, né, tipo, já não tinham mais tanto aquelas piadas interessantes dos filmes anteriores. As paródias eram poucas, né? Ainda tinham filmes que eram paródias, mas a minoria, né? E grande parte dos filmes é baseada em livros infantis, né, ou em franquias já existentes. Bem, o primeiro filme foge um pouquinho dessas regras, né, já que provavelmente ele começou a ser produzido antes disso aí, né. Antes da DreamWorks ser comprada pela Fox, não foi comprada, né, fizeram uma parceria ali, né. Mas enfim, em 2013 foi lançado Os Croods. Primeiro filme resultado da parceria da DreamWorks com a Fox. Enfim, os Croods ainda mantêm, né, o estilo clássico da DreamWorks. Apesar de ter uma certa diferença, ainda dá pra ver a DreamWorks aqui. É um ótimo filme também, cara. É um dos melhores da DreamWorks, né? Poderia dizer. E aqui cabe uma curiosidade. Lembra da Aardman que eu falei no primeiro vídeo, né?
que produziu A Fuga das Galinhas, Wallace e Gromit e Por Água Abaixo, filmes que levam crédito por serem da DreamWorks, mas na verdade eles foram feitos pela Aardman e distribuídos pela DreamWorks. É mais ou menos o que acontece aqui, né? Os filmes aqui são feitos pela DreamWorks e distribuídos pela Fox. Eles começaram a parceria em 98, eu acho, né? Aí, né, a Aardman começou a produzir A Fuga das Galinhas e a DreamWorks lançou o filme. Eles tinham um projeto para lançar 5 filmes, entre eles Wallace e Gromit e Por Água Abaixo também, né? Mais um outro desconhecido e um filme sobre Homens das Cavernas. Mas em 2006, depois do fracasso de Por Água Abaixo, a Aardman e a DreamWorks se separaram, né? E acabou que nem esse filme desconhecido e nem o filme dos Homens das Cavernas foram feitos pela Aardman. Mas a DreamWorks foi lá e pegou a ideia da Aardman e transformou essa ideia de Homem das Cavernas nos Croods. Ou seja, os Croods originalmente foi uma ideia da Aardman, depois roubada pela DreamWorks. Mas a Aardman também não ficou atrás, não. Em 2018 ela foi lá e lançou o filme do Homem das Cavernas, né? Então, esse filme aconteceu de duas formas. Enfim, cara, os Croods é bom porque ele tem uma história simples, mas que funciona muito bem. Essa aqui é a família Crude, tem a Ip, tem o Greg, tem um molequinho pra frente, tem a mãe, tem a bebê e tem a véia. Enfim, o líder deles, né, é o Greg, que é o pai da família, né, o homem da casa, quer dizer, da caverna, que ele protege a família até demais, né? Protege de tudo. Tipo, eles basicamente só vivem dentro da caverna escura e só saem quando é pra caçar comida e, tipo, só perto da caverna mesmo. Não pode sair pra longe não, porque tem coisas perigosas lá fora. Eles nem sabem o que tem lá fora, mas, né? Você, nesse negócio de proteger a família, ele acaba protegendo até demais, né? Além da conta. Mas a Ip, a filha do Greg, né, a mais velha, ela tem um desejo de conhecer o mundo lá fora. Quando ela conhece Guy, o Guy, né, o sujeito que é um aventureiro, né, que anda pelo mundo. Depois todo mundo conhece ele, né? Depois que a caverna é destruída, eles têm que arranjar uma caverna nova e, né? E eles têm que viajar pelo mundo também para achar a caverna nova. E é óbvio que o Greg não gosta nada disso. Cara, Os Croods, como eu já disse, né, é um filme simples, com uma história simples, mas um ótimo filme. Enfim, só para deixar claro, a DreamWorks ainda tinha ideia de criar novas franquias nessa época, né? E como Os Croods fez um certo sucesso na época, não foi aquelas coisas assim, mas ele fez sucesso e se tornou mais uma das franquias da DreamWorks futuramente. Aí vem a fase, né, que costuma ser chamada de a Era das Trevas da DreamWorks, onde de fato a DreamWorks começou a fazer filmes mais infantilizados, né, e que não tinham tanto a cara da DreamWorks, né, como os filmes mais antigos. Quer dizer, ainda tinham algumas continuações no meio, né, mas são continuações, né, então, Enfim, mas o primeiro filme dessa fase da DreamWorks até que tem um pouco da cara da empresa, né. Estou falando de Turbo, de 2013. Enfim, Turbo até que tem uma história boa, né? Até que, né? Sim, ele também é uma paródia dos filmes de corrida, né? Que, tipo, ao invés do protagonista ser um piloto profissional, né? Ser um carro também, como a Pixar já fez. Não, o protagonista de um filme de corrida é um caracol. Um caracol que ganha poderes de velocidade depois de cair dentro do escapamento de um carro. Ou seja, Turbo é um filme sobre um caracol que corre. É literalmente isso. Enfim, é um filme que apresenta uma ideia simples, né? Porém, né? É um bom filme, cara. É um bom filme, é isso aí. Tipo, acho que um dos únicos problemas do filme é que ele é longo demais, né? Ele podia ser um pouquinho mais curto. Tem algumas cenas do filme que não precisavam estar no filme, mas, né? Lá estão elas. Mas ainda assim ele tem ótimos personagens, tem um ótimo vilão também. O Guy Champion, é o corredor, é o Mbappé. É o desumilde, o Mbappé. É aquele típico vilão que parece bonzinho o filme inteiro, mas no final ele se revela o vilão, né? Tipo, ele era o grande ídolo do Turbo nas corridas, né? Aí ele se revela um vilão no final do filme. E quase mata o Turbo, inclusive, né? Depois que ele quebra um pedaço da sua casca e perde os poderes de velocidade. Ele, obviamente, volta a andar como um caracol normal e, né? Ele tenta matar o Turbo. Ele tenta pisar em cima do Turbo e matar ele mesmo. Mas o cara é tão burro que não consegue matar um caracol.
Enfim, tá aí, né? Turbo é um bom filme e é isso aí. Turbo. Tá aí o Turbo, ó o Turbo. É o Turbo. Enfim, daí começa aquele negócio que eu falei, né? Filmes inspirados em franquias pré-existentes. Ou seja, já tem uma franquia ali, né? Que tipo, já existe, já faz parte do gosto popular do público, como tipo desenhos animados, histórias em quadrinhos. Aí algum estúdio grande de animação vai lá e faz um filme com esses personagens que já são conhecidos pelo público. É tipo isso, né? Nesse caso são dois personagens do desenho animado Rocky and Bullwinkle, conhecido no Brasil como Alceu e Dentinho. É o desenho criado em 1959, né? E que apresenta dois personagens que são protagonistas desse filme, lançado em 2014, As Aventuras de Peabody e Sherman. Personagens, né, originalmente criados em 1959 no desenho do Alceu e Dentinho, que é basicamente sobre um cachorro que é pai adotivo de um menino e que viajam no tempo. Tá bom então, né? Enfim, esses aqui são os personagens originais, né, lá de 59, né? A DreamWorks pegou esses personagens e fez um filme. Também é um bom filme, apresenta, né, uma ideia interessante, né, essa ideia de viagem no tempo, e também apresenta um conceito que eu acho que nunca foi explorado no desenho original, mas a DreamWorks se aventurou nessa parte aqui, né? Porque tipo, o cara foi criado por um cachorro, então é óbvio que ele tinha que se comportar como um cachorro também. Tá certo que o cachorro desse filme é mais inteligente que qualquer ser humano que existe, né? Mas tudo bem. Então, né, às vezes ele apresenta comportamentos de cachorro, né? Ele morde uma aluna da escola. Tem a juíza lá, sei lá, promotora, sei lá o que ela é, que tenta separar o pai do filho, né? Porque seria muito perigoso uma criança ter um cachorro como pai. E no final do filme vira uma bagunça, a máquina do tempo abre, os personagens históricos vão parar tudo em Nova York lá. E o final do filme é bonitinho, que né, eles chamam o Sherman de cachorro, e ele fala: se ser um cão é ser como o Sr. Peabody, então eu também sou um cão. E todo mundo repete também, é bonitinho o final, é bonitinho. Enfim, é bem mais infantilizado que os outros filmes da DreamWorks, mas poderia até dizer que esse é o filme mais infantil da DreamWorks, mas ainda assim é um ótimo filme também. Tipo, é um filme que dá pra assistir, né, tranquilamente, né, passando aí, é bom demais, né, conta esse filme, é isso aí. Enfim, apesar de ter os filmes. Apesar dos filmes atuais dessa época serem mais infantilizados, ainda tinham as continuações, não é mesmo? Ainda tinham filmes antigos que mereciam continuações, não é? E como os filmes que faziam sucesso viravam franquias, surge aqui mais uma franquia da DreamWorks. Em 2014 foi lançado Como Treinar o Seu Dragão 2. Sinceramente, Como Treinar o Seu Dragão 2 já chegou chutando a porta, já chegou sendo melhor que o primeiro. Se não vídeo de piores melhores filmes da DreamWorks, eu disse que, que o primeiro filme é melhor, mas eu vivo mudando de opinião toda hora, então vocês. Enfim, Como Treinar o Seu Dragão 2 é um filme que expande o universo, né? Que tipo, enquanto o povo de Berk, eles treinam dragões, né, pra ser como se fossem seus animais de estimação mesmo, né? Existem outras pessoas em outras partes do mundo, como Draco Sangue Bravo, que usam dragões como escravos mesmo, né? Que captura e mata dragões, por exemplo. E olha só a expansão de universo aqui. No primeiro filme, temos toda uma relação do Soluço com o Estoico, o Imenso, o seu pai, né? E no primeiro filme, né, eles falam que a mãe do Soluço está morta. Aí chega no segundo filme, nós descobrimos que, na verdade, o povo de Berk e o Soluço não foram os primeiros vikings a treinar os dragões. Na verdade, foi um ser misterioso, né, um ser fantasiado, que vivia ali no meio do gelo. E que surpresa, é a mãe do Soluço. Que na verdade não tinha morrido, ela tinha fugido com os dragões, né? Depois de perceber que os dragões não eram feras assassinos, né? Ela fugiu com eles e decidiu, né, se tornar meio que uma amiga dos dragões ali, né? Enfim, o Soluço passa um tempo com a mãe dele ali, né, aprendendo mais sobre dragões, enquanto os outros vikings estão ali procurando eles e, né, eles acham, principalmente o Estoico. E cara, a cena do Estoico se reencontrando com sua mulher morta
Tipo, depois de 20 anos sem ver sua esposa, essa cena é de encher os olhos, cara. Ai, pode largar essa espada, por favor. Pare de ser tão estoico, estoico. Vá em frente. Berre, grite, diga alguma coisa. Você está tão linda quanto no dia que eu te perdi. Ih, bonitinho! Enfim, essa boniteza aí dura pouco tempo, né? Porque o estoico, ele meio que morre. Pois é, né? 20 anos atrás ele havia perdido sua esposa. Ele se reencontra com ela depois de 20 anos. E depois ele morre tentando salvar o seu filho. Enfim, estes são os últimos momentos de Estoico, o Imenso. Banguela, não! Banguela! Não! Zulu! Para! Filho! Pai! Não! Morreu estoicamente. Desculpa. Enfim, lembra que eu disse que eles tinham meio que finalizado a franquia principal de Madagascar? Então, na verdade, eles fizeram também um filme variado, derivado dessa franquia. Assim como eles tinham feito com o Jureg, que eles fizeram o Gato de Botas, que é um spin-off dos filmes de Shrek, né? E eles decidiram fazer, né, um spin-off dos filmes de Madagascar. E em 2014 foi lançado Os Pinguins de Madagascar. E bem, ao contrário do Gato de Botas, que é um excelente personagem principal, no caso dos Pinguins de Madagascar, eles não ficam muito bem de protagonistas, né? Vamos concordar, né? Tipo, eles são muito melhores como secundários, né? Como, tipo, alívio cômico. Como personagens principais, eles não são tão bons assim, mas tudo bem, até que o filme ficou bom. Tipo, na verdade, os pinguins nem são a grande estrela do filme, né? São os outros personagens, o Vento do Norte, o Secreto. O Secreto que o nome dele não é secreto, mas o nome dele é secreto porque ele faz parte da agência secreta. Por isso que o nome dele é secreto. Secreto não é o nome dele, o nome dele é secreto. Dá pra entender? Tem o vilão, o Dave. Desculpe. Peraí. Eu moro pra cá. Enfim, esse também foi um filme que eu vi no cinema na época que lançou, né? Ele lançou no final de 2014 lá fora, né? Mas aqui no Brasil lançou no começo de 2015. E na época, basicamente, era o Pinguim de Madagascar pra todo lado. Os produtos anunciando também. Eu tenho um boneco até hoje também. Agora, em questão de história, cara, apesar dele fazer parte de Madagascar, ele não parece Madagascar, cara. Tipo, o humor do filme é completamente diferente de Madagascar, cara. Mas, analisando independentemente, né, sem fazer comparações, ele é um ótimo filme, na verdade, né? Quer dizer, ótimo é muita coisa. Apesar dos pinguins não servirem tanto como protagonistas, o filme até que é bom, cara. Os personagens secundários também levam a história pra frente, né? Eles ajudam um pouco. E tem cenas que são bem engraçadas, tipo essa que eu mostrei aqui. Na verdade, o filme é engraçado do começo até o final, mas é só isso mesmo. Enfim, depois de duas continuações seguidas, né? Os Pinguins de Madagascar não era uma continuação, mas é quase. Temos aqui mais uma história original da DreamWorks, quer dizer, mais ou menos, né? Porque foi inspirada em um livro infantil, né?
no livro de 2007 chamado The True Meaning Smack Day, é isso aí, que é um livro que apresenta esses alienígenas bizonhos aqui, ó, e é isso aí. Mas enfim, a partir desse livro surgiu em 2015 o filme Cada Um na Sua Casa. Inclusive tem até uma história interessante por trás desse filme. Tipo, ele foi anunciado, não sei quando exatamente que o filme foi anunciado, mas provavelmente foi lá no final de 2013, né? No começo de 2014 mesmo. Aí em 2014, mais de um ano antes do filme lançar, eles lançaram um curta com os personagens do filme, chamados Quase em Casa, Almost Home em inglês, né? Ou seja, eles fizeram um curta baseado no filme antes do filme. Não foi um pouquinho não, foi um ano antes do filme lançar. Tipo, era pra anunciar o filme mesmo, né? Mas por que eles fizeram esse curto um ano antes, então? Por que não fizeram alguns meses só antes? Se era pra anunciar o filme. Mas enfim, né? Enfim, ele também pode ser considerado como uma paródia dos filmes de alienígenas, né? Dos alienígenas que invadem a Terra, que ao invés de serem alienígenas assustadores, são alienígenas fofinhos. Que na verdade não estão invadindo a Terra porque querem, eles estão invadindo a Terra porque eles estão fugindo de outros alienígenas que perseguem eles a vida inteira. E no final eles descobrem, né, que na verdade os Gorgons, né, os outros alienígenas, só estão seguindo eles, os Bulves, porque roubaram algo que lhes pertence. Só restava apenas um Gorgon em toda a galáxia. E Capitão Smack, o líder dos Bulve, havia roubado o ovo que traria toda a próxima geração de Gorgons. Por isso, ele estava perseguindo os Bulves. E no final eles devolvem o ovo e todo mundo fica em paz. Um filme simples, com história simples. É um filme que tipo, não tem nada pra fazer. Vai pegar e assiste cada um na sua casa aí. Ou seja, esse aqui é um filme que você não pode mostrar pras visitas. Porque é cada um na sua casa que vê o filme. Enfim, as franquias não poderiam parar, né? Então, obviamente, deveriam ter mais continuações sendo lançadas, né? Para o pessoal não esquecer, né? Dos filmes originais, né, dos filmes bons mesmo. E em 2016, mais uma trilogia da DreamWorks se forma. Em 2016 é lançado Kung Fu Panda 3. Enfim, também serviu meio que como um final, né, de Kung Fu Panda. Na verdade, o Jeffrey Katzenberg havia anunciado que iria fazer 6 filmes de Kung Fu Panda. Teria os 3 primeiros filmes ali com um final pré-estabelecido ali, né? E mais 3 com outra história, né? Provavelmente ainda com o Po, né? Mas com outros... sei lá, mas é isso aí que ele disse. Enfim, a primeira trilogia de Kung Fu Panda foi bem encerrada. Kung Fu Panda 3 é um ótimo filme. Não chega nem perto dos 2 primeiros, mas ainda assim é um ótimo filme. Enfim, cara, tudo que tem de bom em Kung Fu Panda tá aqui no 3 também, cara. Tem o Po com suas atrapalhadas. Tem o Mestre Shifu sendo sábio, porém rabugento. Cenas de luta, boas cenas de luta que não podem faltar em Kung Fu Panda. Até porque como que vai ter um filme de Kung Fu sem Kung Fu? Não tem como. E é claro, um bom vilão, né? Que é algo que também não pode faltar em Kung Fu Panda. E aqui temos Kai. Kai não levanta mais. Este é Kai, Mestre Kai, o boi das lâminas verdes. Enfim, o cara simplesmente tem o mesmo dublador do Thanos, então tem como ser ruim. Leonardo José, que não existe mais, mas ele fez a voz do Kai e do Thanos. E cara, o Kai é demais, o Kai é demais. Tá aí, né, Kung Fu Panda 3, que encerrou a primeira trilogia de Kung Fu Panda. Agora teremos mais 3 filmes. Enfim, o último filme que será mencionado no vídeo de hoje, né, também segue a linha de adaptar franquias pré-existentes. E dessa vez não é uma franquia de desenho animado nem de história em quadrinhos, sim uma franquia de brinquedos famosos. Sim, conhece as bonecas Troll? Essas aqui são as bonecas Troll, essas bonecas bizonhas aqui que eu não faço a mínima ideia de por que isso fez tanto sucesso. Mas enfim, essas bonecas são bem conhecidas, né? Aparece até em Toy Story, inclusive. Eu não sei por que isso fez tanto sucesso. O bicho parece um porco. Um porco com cabelos esgandalhados. Mas enfim, em 2016 a DreamWorks fez o filme Trolls.
E obviamente os Trolls do filme ficaram bem mais bonitinhos que aquela boneca lá. Enfim, provavelmente Trolls é o primeiro filme que a gente pensa quando se trata de filmes dessa época, né? Dos filmes mais infantis da DreamWorks. Até porque é o que mais fez sucesso também, né? Então tem motivos. Mas enfim, cara, apesar de muitos não gostarem de Trolls, aqui eu preciso dizer que não é um filme ruim não, cara. Tipo, ele tem toda essa aparência, né? Toda infantilizada aí, né? Apresenta, né, a temática musical, é um musical o filme, os personagens cantam e dançam o tempo inteiro, mas tipo, a gente olha, tipo, se a gente prestar bastante atenção no filme mesmo, você vai ver que é um filme bem profundo até, profundo demais. Enfim, existem essas criaturinhas aqui chamadas Trolls, né, que são bem apetitosos, né, pros Bergen, que são os tipos de tipo uns ogro que vive no alto das montanhas lá, né? E eles prendem todos os trolls para comerem, né? Eles conseguem escapar né, eles vivem ali longe dos Bergen, governados pelo Rei Pepe e a Princesa Pop, que é essa aqui, ó. Enfim, né, eles são criaturinhas que vivem felizes e sorridentes, cantando o tempo inteiro, né, otimistas demais. Mas existe um troll que é completamente depressivo, que é Tronco, esse outro sujeito aqui, ó. Ele não canta, não dança, não é positivo igual todos os outros trolls. Ou seja, representando uma pessoa com depressão mesmo, né, cara? Enfim, depois que alguns trolls são capturados pelos Bergen, a Pop vai sozinha numa missão atrás deles, né? E o Tronco vai atrás da Pop pra ajudá-la. Lá eles conhecem Bridget, uma Bergen que é boa com os trolls. Enfim, né, eles passam basicamente uma boa parte do filme tentando capturar, né, resgatar os outros trolls que foram capturados. E no meio disso nós descobrimos por que o Tronco é depressivo desse jeito. E cara, Tanto na música que eu não ouvi a minha avó tentando me avisar. é, você deu pra ver que Trolls, né, é um filme muito mais profundo, né, do que a gente pensa. Ele não é só cantoria o filme inteiro. Também tem uma profundidade na história que sinceramente, é simplesmente um filme que fala sobre depressão, né, cara? Como acontece, né, como que negócio. Mas tudo isso disfarçado com criaturinhas pequenas que cantam e dançam o tempo inteiro. Enfim, este foi o vídeo. Se curta, comente, compartilhe, se inscreve nesse canal e aguarde até o quarto e último episódio desta série. Adiós! Vocês estão aqui ainda?